Bom dia, meus amores, bom dia, minhas amoras. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, ok? Dessa vez a nossa aula será de ciências. Então, o nosso assunto de hoje vocês vão encontrar na página 12 do nosso livro. Iremos falar sobre matéria. Então, tia, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço no lugar. Por exemplo, o ar que nós respiramos, nós, as pessoas, somos matéria, o nosso quadro, o lápis, tudo aquilo que ocupa espaço no lugar é a matéria. A matéria ela pode ser dividida de duas formas, em corpo e em objeto. Por exemplo, o corpo. O corpo é a porção limitada da matéria. Como assim, tia? A porção limitada da matéria. Vamos dar o exemplo do ferro. Nós sabemos que o ferro é um minério, né? O minério do ferro é o corpo. Já o objeto é a transformação pela qual o minério passou, tá? O minério de ferro, quando ele passa pela transformação e transforma-se em um portão, ele deixa de ser corpo e passa para ser objeto, ok? Agora vamos ver os estados físicos da matéria. Vamos usar a água como exemplo, certo? Existe o estado sólido, líquido e gasoso. A água é uma matéria, tá? Então, a água, nesse estado que eu vou mostrar a vocês, ela está no seu estado líquido. Quando eu pego essa água, coloco na caçamba de gelo e coloco essa caçamba no congelador, em algumas horas ou em alguns minutos, essa água ela vai passar do seu estado líquido para o estado sólido, ok? Tia, e o estado gasoso? Onde é que eu encontro a água em seu estado gasoso? Eu vou dar um exemplo bem comum, que é quando a mamãe da gente lava a nossa roupa. Quando a mamãe está lavando a nossa roupa ela fica molhada. Então, a água ali ela está encontrada no estado líquido. A mamãe pega a roupa, pendura no varal. A roupa ela fica ali, ó, cerca de horas no varal. Quando a gente vai pegar, a roupa ela já está sequinha. O que foi que aconteceu? A água ela saiu do seu estado líquido e foi para o seu estado sólido, graças ao aquecimento do sol, tá? O sol aqueceu e a água evaporou. A água virou vapor, entrou no seu estado gasoso, tá ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças do estado físico da matéria. À medida que a temperatura ela aumenta ou diminui, acontece essa mudança de estado físico dessas matérias. Como assim, tia? A gente deu o exemplo do ferro, né? O ferro, a gente sabe que o ferro está no seu estado sólido. Se houver um aquecimento, se a gente colocar o ferro no fogo, o que é que vai acontecer? O ferro ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Uma roupa no varal, por exemplo. A nossa mãe ela colocou a roupa no varal. A gente viu que esse processo é o processo do estado líquido para o estado gasoso. Então, houve uma mudança nessa matéria, nesse estado físico, né? Quando a temperatura ela diminui, também ocorre essa mudança do estado físico. Um exemplo bem claro é a neve. A neve a gente sabe que ela está no seu estado. A neve é o quê? São gotículas de água, né? Quando a temperatura ela diminui, quando esfria, o que é que acontece? Acontece o congelamento dessas gotículas de água. Então, a água ela passa do seu estado sólido para o seu estado, do seu estado líquido para o seu estado sólido. Então, existe sim uma mudança no estado físico dessa matéria, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a dilatação dos corpos, né? O que seria isso? É quando o corpo ele aumenta de
volume ou aumenta de tamanho de acordo com a temperatura. Existem 3 tipos de dilatação, tá? Que a gente vai ver hoje. A dilatação líquida, a dilatação sólida e a dilatação dos gases, tá? Quando é que ocorre a dilatação líquida? Quando a mamãe da gente pega um termômetro, quando a gente tá com febre, e ela coloca um termômetro na gente. O que é que acontece naquele momento? O que é que a mãe está querendo saber? Ela está querendo ver a temperatura do nosso corpo. Para que ela saiba qual é a temperatura que o nosso corpo está naquele momento, é preciso que aconteça uma dilatação líquida. Por que líquida? Porque dentro do termômetro existe mercúrio. Então, o que é que vai acontecer? À medida em que o nosso corpo, o termômetro, ele vai pegando, ele vai acumulando a temperatura do nosso corpo, aquele mercúrio, ele vai crescendo, ele vai se expandindo para mostrar qual é a temperatura que acontece no nosso corpo. É aquela fitinha vermelhinha, geralmente vermelhinha, que a mamãe consegue ver a temperatura corporal da gente, ok? Dilatação sólida. Quando é que acontece a dilatação sólida? Existem as linhas de trem, os trilhos. Aqueles trilhos, eles são colocados no solo, tá? E para que o trilho, quando o trem estiver passando ou através mesmo do calor do sol, para que o trem ele não saia do trilho, existe uma dilatação. Aquele trilho, ele vai fazer isso, ó. Ele vai se dilatar, ele vai se abrir. Aquilo dali vai causar a segurança que o trem precisa para não descarrilhar. Nesse momento acontece uma dilatação sólida. A dilatação dos gases ele acontece quando a gente coloca um balão no ar, né? O balão de São João, para que ele possa voar, a gente não tem que colocar fogo para que ele encha e suba. Nesse momento está acontecendo a dilatação dos gases, certo? Meus amores, a nossa aula de ciência se encerra por aqui. Daqui a pouquinho o dia passa a atividade, ok? Beijo, fiquem com Deus, cuidem-se e em breve estaremos juntos.